Olá, professor, professora, professores coordenadores. Espero que todos vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos a esta ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu sou a Eguiar, PCNP de História, a Graziela, PCNP de Tecnologia e a Aline Cruciari, a nossa PCNP de Educação Especial. Gostaria de dizer a vocês que essa pauta sobre as mulheres, ela estava preparada para vocês desde o dia 11 de março, no período da manhã. Porém, logo após o almoço, nós tivemos a notícia de que o recesso de vocês iria ser antecipado do dia 15 ao dia 28 de março, por conta da diminuição, a fim de diminuir a circulação de pessoas para o combate ao coronavírus. Diante disso, nós gostaríamos de ressaltar a importância dessa temática, o qual, ao longo da TPC, eu digo a todo momento para vocês, que não é somente no dia 8 de março, ou na Semana da Mulher, ou no mês da mulher, que se faz necessária essa discussão, assim como tantos outros temas importantes que a gente precisa discutir na escola a todo momento que for necessário, né? Não só no mês, porque é direcionado àquela temática. Então, por conta disso, nós estamos disponibilizando neste momento para vocês esta pauta. Nessa discussão também, nós estamos trazendo um tutorial feito pela PCNP Graziella, com plataformas aí como sugestão de atividades para vocês discutirem, levantar debates com os alunos. Estamos também trazendo a PCNP de Educação Especial, a Aline Cruciari, a qual fará uma homenagem a uma pessoa especial da nossa equipe e também a cada uma de vocês, mulheres da área de Ciências Humanas, da área de Tecnologia, da Educação Especial e as mulheres de toda a nossa diretoria de ensino. Então, gostaria que vocês compreendessem o motivo pelo qual nós estamos neste momento disponibilizando esta pauta para vocês e também gostaria que compreendesse que alguns momentos no vídeo eu cito formação que aconteceu a semana passada no Centro de Mídia Especial às Mulheres. Quando eu digo a semana passada, eu estou então me referindo à data de 8 a 12 de março, que foi a Semana das Mulheres, onde realmente foi disponibilizado todos os dias, das 12 horas às 13 horas, uma discussão sobre as mulheres na história, na política, no dia a dia. Então, foram formações muito boas, eu particularmente gostei bastante. Então, que eu gostaria que vocês compreendessem isso, que quando digo a semana passada, eu estou me referindo ao período de 8 a 12. E a nossa TPC, que estava prevista para ser disponibilizada no dia 16 de março, nós estamos, então, disponibilizando hoje para vocês, tá? É uma temática que a gente não poderia deixar de discutir. O tema da nossa TPC de hoje é Mulheres que Fazem História. Então, nós estamos aí no mês das mulheres. A semana passada vocês tiveram, nós tivemos uma programação bastante interessante no Centro de Mídias, tratando dessa pauta tão importante, que é o direito das mulheres. E hoje, nós da área de Humanas, Tecnologia e Educação Especial, também queremos conversar um pouco com vocês, bater um papo sobre esse importante tema que devemos a cada dia que a gente sentir a necessidade na sala de aula, retomar e trabalhar, A gente não precisa esperar chegar o mês da mulher para a gente discutir, assim como outras temáticas importantes que sempre que surge a necessidade merece um lugar aí de destaque em sala de aula, tá? Um lugar de discussão. Então, o que nós iremos fazer hoje? Hoje nós iremos, então, relembrar o nosso percurso formativo, da TPC do dia 2 do 3, conversar um pouco sobre as lutas e conquistas das mulheres, articular as habilidades essenciais de 2020 e 2021 com o debate sobre o direito da mulher. Iremos também comentar sobre os materiais disponíveis no repositório do Centro de Mídias, até mesmo em continuidade, à nossa formação passada. Nós iremos sugerir a plataforma Estude como mais um apoio para a realização dessa articulação entre atividades remotas e híbridas, acerca dessa pauta tão importante que é a discussão sobre as mulheres, o direito das mulheres, e iremos fazer uma homenagem a todas as mulheres aí da nossa diretoria de ensino, e uma homenagem especial
a nossa grande e querida amiga Sandra Cristina Oliveira, que eu acredito que vocês da área de ciências humanas não devam conhecê-la, né? Acredito que alguns sim, por toda a trajetória, né, que ela já tem conosco na nossa rede há muitos anos. Então, alguns de vocês devem conhecê-la e quem não conhece vai passar a conhecer hoje, que a nossa PCNP Aline vai falar um pouquinho dessa trajetória e de toda a contribuição que a Sandrinha, PCNP de Matemática, nos deu e nos dá em relação a esse componente curricular e também toda a parte de humanidade, de compreensão, de amiga, né, que ela é, e tanto tempo de dedicação por toda a educação, preocupada, né, com a educação e com o aprendizado dos nossos alunos da diretoria de Araraquara. Então, nós vamos relembrar um pouquinho o nosso percurso, né, formativo que nós discutimos na TPC passada. Então, nós discutimos falamos um pouquinho sobre a articulação dos conteúdos integrados durante o ensino híbrido e o ensino remoto, né? Lembra que a gente ofereceu para vocês, mostramos aí os roteiros, o plano de aula, todo esse diálogo que os professores do Centro de Mídias, né, que eles chamam os professores do estúdio, todo o diálogo que eles fazem frente ao vídeo que é liberado, esses videozinhos curtos de 10 a 15 minutos, para que vocês possam trabalhar com os alunos antes ou após a aula ser exibida no Centro de Mídias, para que assim os nossos alunos possam ampliar, aprofundar ou retomar alguma habilidade, né, frente aos conteúdos oferecidos pelo Centro de Mídias e ampliados aí por vocês, de acordo com as características e o perfil de cada turma, de cada aluno, né? Porque é na sala de aula que a gente sabe exatamente, diante dos diagnósticos levantados, né, que nós sabemos exatamente o que o nosso aluno precisa, né? Em que ponto eu devo partir, né? Em que ponto eu devo continuar, em que ponto da aprendizagem dele eu devo continuar seguindo com os nossos planejamentos, com os nossos roteiros. Ok? Então, basicamente foi isso que nós fizemos na TPC passada. Nós nos debruçamos um tempo relativamente grande, né? Fazendo toda essa discussão e apresentando para vocês tema e sugestão de vídeos. Nós deixamos até um tempo maior, fizemos a nossa TPC em quase aí 60 minutos, quase uma hora de ATPC, e o outro tempo nós deixamos para que vocês realizassem essa atividade, tanto a discussão do diário de bordo, quanto as duas questões que eram para ser respondidas, né, que vocês responderam. Muito obrigada, já agradeço antecipadamente as respostas que vocês nos deram, né, e toda a pesquisa que vocês fizeram diante desse conteúdo. Agradecemos muito. E hoje nós iremos, então, lá no nosso diário de bordo, começar a discussão com essa pergunta aqui disparadora, né? Qual a importância da mulher na história? Qual a importância, né, da figura da mulher na história? Se a gente pensar que as mulheres, né, nós somos mais da metade da população, né? Mais da metade da população é uma população feminina e excluída de uma sociedade de direito. Isso é fato, né? Isso é o que nos mostra a história. Então, se a gente pensar lá em Roma, né, na Grécia Antiga, quem tinha os direitos? Somente os homens proprietários. Por quê? Estrangeiros, escravos e mulheres não eram considerados cidadãos. Logo, não tinham seus direitos. E aí, se a gente pensar, né, a gente dá um salto aqui para o Brasil e a gente pensar que somente em 1932 é que foi promulgada, né, na Constituição, nosso direito a voto, né? Então, olha quanta luta, olha quanto tempo que nós ficamos aí e estamos ainda na luta pelos nossos direitos. E aí, se a gente pensando um pouquinho aqui em termos de jurídico, né, nós temos aí o Código Civil de 1916, que ele traz o quê? Traz que as mulheres, elas não tinham o direito de, por exemplo, trabalhar sem autorização dos homens.
por exemplo, não, isso é um fato, isso é que está escrito lá, né? Se a gente puxar, se a gente pegar aí para estudar, pelos livros ou fazer uma pesquisa, nós iremos ver alguns artigos que uma das descrições eram essa, né? Que as mulheres elas precisavam de autorização dos seus maridos para trabalhar e que elas também não tinham condições de cuidar da sua própria herança caso elas viessem a ter essa herança de alguém. Então, a gente traz isso porque juridicamente, né, é algo que estava colocado lá e que por muitos anos a gente lutou, estamos lutando para que isso não seja, para que isso não volte a se repetir, para que a gente consiga avançar, né? E a gente não tem como, nós vamos ver um vídeo, né? Vou sugerir depois um vídeo para vocês, não tem como a gente retroceder, a gente tem que sempre pensar em dar um passo à frente. Pensando também um pouquinho lá na Idade Média, lá na época dos senhores feudais, né? O quanto que a mulher sofria no sentido de ser uma mercadoria, né? Em alguns casos, os senhores feudais se sentiam propriedade de tudo, inclusive das camponesas, e na sua primeira noite, quem tinha o direito de ficar com elas eram os senhores feudais. Então veja o quanto que nós avançamos, né? Avançamos diante de toda a luta, diante de todos os movimentos feministas que foram surgindo, que foi dando esse direito a nós, né? E aí a gente, e esses movimentos, eles passaram a ser mais acentuados aí no século XIX, né? Século XIX, século XX, que a gente viu esse movimento ir crescendo e tomando forma, força, e é por conta de toda essa luta lá atrás que a gente consegue ter hoje os nossos direitos garantidos, né? Pela Constituição, e também o nosso lugar de direito, né, na sociedade, em várias instâncias, né, seja na política, seja na ciência, no esporte, quantos avanços que nós tivemos. Mas não para por aí, nós ainda temos muito o que caminhar e precisamos também, essa luta não é só minha, não é só sua, isoladamente, a luta de todos nós, inclusive dos homens, né? No vídeo que nós vamos ver, da Sandra Vale, nós vamos, ela fala muito isso, que a luta é dos homens também, os homens que querem lutar para que haja essa equidade entre homens e mulheres, seja muito bem-vindo, que nós precisamos disso, de força, né? De pessoas para juntar e somar com a nossa voz. Então, só para a gente fazer um panorama geral, né, de toda essa história da mulher, de toda essa luta, essa conquista, conquistamos muito, ainda temos muito ainda para avançar, e só para a gente entrar aí no contexto, né, fazer uma contextualização do que nós vamos conversar na TPC de hoje. E aí nós vamos trazer algumas mulheres que fizeram história, que fazem história, que tem um impacto, né, muito grande para a nossa história como um todo, tanto história do Brasil como a história do mundo, tá? Então, qual que é o objetivo do dia 8 de março, né? Do último dia 8 de março, que foi segunda-feira passada. Quando essa data surgiu, ela não foi pensada apenas em comemorar e dar flores, né? A ideia dessa data era que os países pudessem fazer conferências, debate, com o objetivo de discutir de fato o papel da mulher numa sociedade, dentro da sociedade, né? O esforço seria de diminuir e até mesmo terminar, né, com esse preconceito e desvalorização da mulher. Esse terminar, né, a gente acentua bastante isso, porque é o que nós queremos, não só em relação, que aqui a gente está tratando da mulher, a pauta, né, o que se pauta agora é a mulher, mas nós temos aí outros direitos, como, por exemplo, o racial, de gênero, em relação à própria educação especial, quanto preconceito ainda tem, né, quando nós vemos, quando chega algum aluno para nós, né, na nossa escola, quando a gente vê alguma pessoa que tem alguma deficiência, qual que é o nosso olhar, qual que é o nosso pré-julgamento em relação àquelas pessoas? Então, são todos pontos, né, que a gente precisa pensar e refletir e não julgar,
pela aparência ou porque a pessoa é diferente, né? É diferente de nós, seja pelo tom de pele, seja pelo físico, né? Então, essa luta, né, em relação a vários temas, a várias pautas importantes dentro aí do nosso país, dentro no mundo todo, né, digamos assim. Então, mesmo com todos os avanços, né, nós mulheres, né, ainda sofrem, né, em relação aos salários que não são iguais aos salários dos homens. Então, as mulheres elas ocupam muitas vezes cargos iguais, fazem coisas iguais às dos homens, porém, os seus salários não são iguais. Então, ainda há essa diferença, a equidade ainda não existe por completo, não existe absolutamente, mas a gente está lutando, a gente não para e a gente espera que um dia a gente possa alcançar toda essa equidade, né? Então, aqui para fechar, a gente traz essa frase, né, que é muito, muito forte, né, que é: muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa história, e por isso a gente precisa unir forças, unir voz, criar na escola e na sociedade em geral momentos para debate, né, lugares para debate, para que a gente possa aí, ocupar esse lugar na sociedade que é de direito nosso. Então, aqui nós trouxemos algumas coisas, algumas retrospectivas, né, uma linha do tempo de alguns fatos importantes que aconteceram, né, até os dias de hoje. É lógico que entre uma data e outra que existem vários episódios, vários acontecimentos que não teria nem como a gente ficar discutindo hoje tudo que já aconteceu, porque a TPC fica muito longa e seria assim, é um tema para ser discutido muito, mas muito a TPC, em muita aula, em muita assembleia, em muitos movimentos, né? Então aqui a gente só vai retomar e rever alguns fatos, mas muitos outros certamente vocês devem ter discutido aí na semana passada com os alunos, vão continuar discutindo, porque como eu disse anteriormente, é um assunto que ele fica mais forte, mais latente nesse mês, porém, a qualquer momento em sala de aula eu posso discutir isso com os meus alunos. E lembrando que esta temática ela é tão importante que ela faz parte das nossas habilidades essenciais. Porque a educação transforma, a educação é o degrau para a mudança, para a transformação. Várias ATPCs, eu digo isso a vocês, né? Então, essa temática, assim como outras temáticas aí, como gênero, a pauta da igualdade racial, a pauta da educação especial, elas estão sempre presentes nas nossas habilidades, no nosso currículo paulista, na BNCC, porque é algo que precisa realmente ser discutido, precisa ser falado, não dá mais para ficar escondido, né? Então, seguindo, comemorar o Dia Internacional da Mulher, então, vai muito além de presentear e de dar flores, né? Como eu disse anteriormente, a data tem um objetivo, né, principal de preservar e reafirmar os direitos femininos conquistados ao longo, né, de toda a história, através de muito esforço, muita luta, ao longo de todo esse tempo até os dias de hoje, né? Aí, em fevereiro de 1909, nós tivemos mais de 15 mil trabalhadoras que marcharam em Nova York, né? Para que essa marcha? Para chamar a atenção dos donos das fábricas. E por que disso, né? O que elas reivindicaram? Porque naquela época elas chegavam a trabalhar mais de 16 horas por dia. Isso incluindo, às vezes, até finais de semana. Péssimas condições de higiene dentro das fábricas. Muitas vezes elas sofriam abusos, assédios. Então, é uma data importante que a gente precisa lembrar, né? Aí, em 1910, um marco muito importante partiu, né, da alemã Clara Zetkin, que ela propôs o quê? Ela propôs no segundo Congresso Internacional das Mulheres Socialistas. Esse congresso foi realizado em Copenhague, né, lá na Dinamarca. Ela propôs que houvesse manifestações anuais pela igualdade de direitos. Essa proposta foi aceita, né, e foi aprovada aí nesse congresso na Dinamarca.
Aí, em 1911, nós temos aí um grande marco que é bastante discutido por todos vocês, né, por todos os componentes curriculares da área das ciências humanas, e também isso vai além das ciências humanas, né? Quando a gente discute essas pautas, elas não ficam presas somente na equipe de humanas. Elas são pautas para ser discutida com todas as áreas do conhecimento. Então, 1911 é um grande marco, né? Que houve o grande desastre industrial numa fábrica, numa indústria têxtil, né? Trouxe aí uma foto, uma figura aí para vocês de como que foi, onde 129 mulheres, né? Foram mortas e 23 homens, né? Eles morreram no fogo, se precipitaram e acabaram se jogando, né, do edifício. Quando a gente vê muito isso, né, quando um local pega fogo, a pessoa acaba ficando com medo, querendo, lógico, a gente ficaria com medo, sim, e a gente, para se defender, acaba se jogando, né, do alto, mesmo sem medir, né, sem pensar a altura que isso vem a ter, né? Isso é impossível a gente pensar nesse momento. A gente pensa em salvar a nossa vida e das pessoas que a gente ama que está ali do nosso lado, né? Foi isso aí que aconteceu. Então, esse incêndio, ele foi um marco, foi uma contribuição muito importante para a especificação de critérios rigorosos sobre as condições de segurança no trabalho. E com isso surgiu ainda, né, foi assim, crescendo ainda mais os sindicatos, né, os sindicatos que tinham como consequência aí da Revolução Industrial. Então, foi um grande marco na nossa história, que merece um lugar de destaque nas nossas aulas, não só esse momento, como tantos outros, mas é uma discussão que a gente vê que esteve bastante presente nos roteiros de vocês, né, da semana passada, e que de fato ele é importante junto com outros conjuntos, como eu disse, não começou essa luta em 1911, não começou em 1910, a gente vê essa luta desde a Idade Média, né, quando eu acabei de relatar para vocês aqui o que acontecia, né, as mulheres sendo proprietárias aí dos senhores feudais, toda a escravidão, todo o sofrimento que as mulheres passavam, né, não que os homens também não passassem na época da escravidão, mas a gente vê que com a mulher, né, tinha esse abuso, né, esse abuso maior do que com os homens, digamos assim. Aí depois nós temos aqui, ó, o grande marco que veio a se tornar o grandioso 8 de março foi em 1917, né? O que ocorreu naquela data? Milhares de operárias da Rússia se juntou para manifestar sua indignação contra a baixa qualidade de vida e a entrada do país na Primeira Guerra Mundial. Então, muitas mulheres, né? Então, tem aqui uma foto do que foi isso, documentários, videozinhos que vocês podem passar para os seus alunos e que certamente vocês já leram, né? Muito sobre isso. E o que foi a grande reivindicação aqui dessas mulheres em 1917 na Rússia? A grande reivindicação era por pão para os nossos filhos e retorno dos nossos maridos das trincheiras. Então, essa era a grande reivindicação, né? Pão para os nossos filhos e o retorno dos nossos esposos nas trincheiras, né? Das trincheiras. Aí nós temos, em 1975, né? A ONU oficializa a data para lembrar as conquistas políticas, sociais que as mulheres garantiram durante todo esse período, né? Então, hoje nós temos mais de 100 países que, nesse Dia Internacional da Mulher, nesse dia 8 de março, realizam protestos, comícios, mobilizações, né? Ou seja, é uma pauta de grandes discussões sobre esse direito das mulheres em uma sociedade que é de direito nosso, né? Então, aqui no Brasil mesmo, nós vemos, né, várias mobilizações, né, passeatas, por conta desse dia, né? Ainda a luta por essa igualdade e por essa equidade dentro da sociedade. Não só brasileira, né? Mas a sociedade no mundo todo. E aí nós trouxemos aqui a grande mentora, né? Digamos assim, que lá da segunda conferência das mulheres,
onde onde ela disse, né, que onde ela reivindicou, na verdade, que houvesse esse dia específico para essas manifestações e as discussões frente a essa pauta do direito das mulheres. Então, ela é a Zedik, né, a mulher que sugeriu a criação do Dia Internacional da Mulher na conferência. E aí nós trouxemos aqui, daqui para frente, algumas mulheres, figuras, mulheres, meninas, né, jovens, muito jovenzinhas, que nós vamos ver, que fizeram história, né, que são história, que a gente até hoje admira, que a gente lê para os nossos alunos, que a gente cita elas como pessoas, como figuras importantes e imortais dentro da nossa história e dentro da luta, né? Luta aqui de resistência, vamos dizer assim, no caso da Anne Frank, né? Uma garota que tão jovenzinha, né? Que tão novinha foi tirada essa liberdade dela e ela, junto com a sua família, foi levada aí se escondeu por muitos anos, né, no que ela chamava aí de anexo, né, secreto, na Alemanha. Aí, em 1945, ela vem, infelizmente, aí a falecer, né, pela exaustão, por toda a fadiga que ela passou, não só ela, como toda a sua família. E seu pai, como sobrevivente desse campo de concentração, e muito famoso, né, esse campo de concentração, Auschwitz, né, lá na Polônia. O pai publica, então, o diário, né, da Anne Frank no ano de 1947. Então, é uma garota que, desde muito cedo, começou a escrever, começou a relatar todo o sofrimento que ela e a família passavam. É um livro que hoje a gente considera, a gente pode dizer que é um clássico. Olha a força, a determinação dessa garota, né, presa, em meio a todo o sofrimento que ela passou, ela e sua família, né, que na época o mundo todo aí estava passando, estava enfrentando toda essa guerra, e ela teve essa força, essa garra para escrever, deixar registrado ali os acontecimentos dia a dia em seu diário de bordo. Então esse livro hoje ele serve é uma inspiração aí para filmes, teatros, até mesmo para debates em sala de aula, discussões, né, no sentido muito, muito positivo de determinação, garra dessa garota tão jovem, né, que foi vítima de um holocausto. E aí eu trago para vocês também a Oprah, né, essa outra mulher guerreira. A história da Oprah é uma história muito bonita também. Desde muito cedo, né, ela vivia aí com os pais que não se davam muito bem, talvez por serem, né, a gente lê nos relatos, a gente lê na biografia dela, que os pais eram muito jovens, por conta disso não se entendiam direito, né, e aí a Oprah foi morar com a avó. A avó era uma pessoa muito rígida, porém ensinou ela a ler e escrever, levava ela para a igreja, e na igreja ela recebeu até o título aí de pregadora. Ela tinha uma facilidade, ela tinha uma oratória muito boa, né? Uma facilidade aí para decorar e recitar os versos da Bíblia. E aí, passado mais um tempo, ela acaba volta aí para casa da mãe, onde sofre abusos, né? De tios, de primos. E assim, resumindo tudo, que depois vocês podem ler aí mais com calma, é uma história muito bonita, que eu também considero uma história de superação. Ela dá a volta por cima e diz que ela não vai ficar nessa situação de opressão. E quando ela retorna para a casa dos pais e ela sofre esses abusos e com medo, ela não poderia contar nada para os pais, que ela tinha medo, e isso acontece até hoje, né? Até hoje com outras pessoas, com outras famílias, de infelizmente, né, filhos sofrerem abusos, não só por parte de tios, de primos, mas infelizmente por parte do próprio pai, ou padrasto, né? E aí o que acontece? Eles acabam se envergonhando, a vítima, a pessoa é a vítima,
mas ela acaba se envergonhando de dizer e sofre por muitos e muitos tempos calada. Então, é algo que acontece na nossa sociedade, infelizmente, em que a gente espera muito que as pessoas que as mulheres, nesse lugar de fala, que ela consiga dar a volta por cima e ver que se ela é vítima, ela tem que dizer, ela tem que falar e tem que pedir socorro. A Oprah foi uma mulher forte, que conseguiu dar a volta por cima, depois teve muito sucesso na carreira dela, escreveu esse livro que eu sugiro para vocês, é um livro muito bacana, O que eu sei de verdade, né? Então ela traz aqui até uma frase que eu gosto muito, que diz: o que eu sei de verdade é: sua jornada começa com a decisão de se levantar, sair e viver plenamente. Ou seja, esse levantar, eu entendo que é a gente não dizer sim para situações que nos oprimem. Até mesmo em respeito a toda a nossa história, né, que vem lá de trás. A gente não deve aceitar as repressões, a gente não deve deixar que ninguém nos cale, a gente não deve passar por sofrimentos, por preconceito, e mesmo em relação a críticas, a coisas que nos põem para baixo. Não, a gente não deve aceitar, a gente tem que dizer um não. No vídeo que eu vou sugerir para vocês, que é muito legal, da Sandra Vale, vocês vão ver os direitos que a gente tem que dizer não. A gente tem que dizer não às situações que nos oprimem. E a violência não é só violência física, é violência verbal também. Então, escolhi aqui a trazer para vocês também a Oprah, né, que é uma mulher guerreira que deu volta por cima, uma mulher forte, é uma inspiração e que vale a pena vocês lerem o livro dela também. Bom, dando continuidade, a gente não podia deixar de falar de mais essa jovem aqui. Nós falamos então da Anne, né, Anne Frank, agora nós falamos da Malala. Malala, ela é uma jovem paquistanesa, né, que foi vítima, olha a brutalidade e a crueldade. Foi vítima de um atentado, por quê? Só pelo fato de ela ter defendido o direito das meninas de irem à escola. Então, essa história da Malala rodou o mundo todo, e até hoje ela é um marco, é uma história que a gente vai lembrar aí na verdade a gente não vai esquecer, né? A gente jamais vai esquecer desse grande marco, dessa grande contribuição que uma menina tão jovem trouxe para a nossa história, né? Para mudança, né? Para fortalecimento e para mudança aí de vários paradigmas, né? Então, ela trouxe para a gente a importância de lutar para que os direitos, no caso, o direito das meninas de ir à escola. Por que tirar esses direitos? E tanto foi que ela ganhou o prêmio Nobel da Paz, né, a garota aí mais jovem, a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel da Paz. Foi uma guerreira corajosa, tão jovem, tão corajosa. É uma mulher, né, hoje uma mulher, né, recém-formada, né, que se formou aí na graduação há pouco tempo, mas que está trazendo, traz e com certeza trará muitas contribuições para essa mudança e essa mudança de postura, mudança de paradigma e para uma sociedade aí justa, igualitária e com equidade, né? Então a história da Malala é muito inspiradora e é importante que a gente discuta também a história dessa jovem dentro da nossa sala de aula. É lógico que quando a gente vai falar da Malala, a gente tem que falar também de outros fatores, né? A gente vai trazer a religião, a cultura, né, do país onde ela viveu, todo o contexto histórico. A gente não vai só falar daquilo que ela fez, né, do grande marco, né, que foi ela
ela lutar para que as meninas tivessem esse direito, mas sim o que está por trás, né? Então a gente contextualiza, fala um pouco para os nossos alunos, entra na cultura, na política desse país, né, e tudo o que aconteceu e que levou ela a tomar essa decisão de seguir e de lutar por esse direito à educação, por esse direito à história, né, à escola. E aí, nós vamos trazer um pouquinho aqui agora a luta, continuando na luta por direitos, mas agora pensando nas mulheres brasileiras, tá? Então, lutas e conquistas das mulheres brasileiras. Então, nós temos aqui o movimento feminista no Brasil. Quando que surgiu esse movimento? No século XIX, né? Eu disse lá atrás para vocês, com a luta pela educação feminina. Olha só, luta pela educação feminina, direito de voto e abolição dos escravos. Atualmente, existem várias organizações feministas no Brasil que defendem a equiparação de direito das mulheres ao dos homens. E aí, a luta ganhou força com o movimento sufragista. Esse movimento é um movimento, assim, basicamente, né, pautado no direito de votar e de ser votada. Eu vou deixei já o link embaixo de cada tela, ou os que não estão embaixo do próprio slide, estão lá na bibliografia, no último slide, e vocês podem ler na íntegra todos esses livros, todas essas mulheres que a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Inclusive o livro também da Oprah, eu mandei em PDF aí para vocês. Acho que vale a pena ler quando vocês tiverem um tempinho na escola. Então, esse movimento sufragista, né, que seria o direito de votar, das mulheres votar e de ser votada, aconteceu entre 1920 e 1930. E esse direito, né, que é o direito ao voto, ele foi conseguido, né, através da Constituição promulgada em 1932 pelo então presidente Getúlio Vargas. E aí, falando um pouquinho, como eu disse para vocês, em relação aos acontecimentos históricos, muitos acontecimentos importantes e muitas mulheres que contribuíram ao longo de toda essa história existem ainda, está aí nos livros, estão nas pesquisas, mas a gente não teria como colocá-las todas aqui. E nem todos os assuntos, todas as histórias na íntegra. Por isso que a gente deixou os links para vocês pesquisarem, indicação também aí do próprio livro, como eu falei, da Oprah, né? Mas na sala de aula é legal a gente montar em um roteiro, né, como vocês já montaram, mas se quiser seguindo ainda, trabalhando com essas habilidades, que as habilidades da terceira série do ensino médio, sociologia, vem muito forte essa discussão, mesmo que se ela não esteja hoje presente nesse bimestre, eu posso trazer ela, né, eu posso antecipar ou retomar essa habilidade, porque ela é uma habilidade essencial, não só na terceira série do ensino médio, mas em todas as séries. A discussão dessa temática é importante em todas as séries, inclusive, né, lá com os pequenos. Começa desde cedo, na verdade começa muito antes disso, né, começa dentro da nossa própria casa, né, essa discussão, os exemplos, né, que as nossas crianças veem dentro de casa e que aí eles vão carregando, vão construindo esses conhecimentos e a gente na escola vai ampliando ou vai podando as coisas, os exemplos que eles acabam vendo, né, em suas casas e que na verdade não são bem aquilo que eles veem, e muitas vezes a gente tem as nossas crianças aí traumatizadas por N situações, as quais elas não têm culpa, e que cabe a nós mostrar, explicar, fazer as nossas rodas de conversa, os nossos debates, para que seja consertada essas coisas, para que eles enxerguem realmente qual que é o caminho correto a seguir, o que já aconteceu de luta, o que ainda tem para a gente lutar para ter esse lugar aí de direito, né? De fala e de posição e de condição de trabalho, independente da esfera que seja. Então, nós temos aí, em 1970, né, onde emergiu a organização que começou a incluir as pautas de discussão
a igualdade de gênero, sexualidade e a saúde da mulher. Olha, quanto tempo, né? Quando a gente começa a ler, quando a gente começa a pensar, a escrever, a pôr no papel, a gente vê o quanto tempo que demorou para a gente conseguir coisas básicas que seriam nosso direito. Volto a dizer, que a gente está falando direito da mulher, mas os homens também têm muitas, tem muitas lutas, muitas conquistas. Agora, o que está em pauta realmente é a mulher, é o lugar de direito da mulher, a discussão da mulher, tá bom? Aí, em 1982, nós tivemos aí o feminismo, né? Passou a manter um importante diálogo, olha que interessante, mas somente em 1982. Esse importante diálogo com o Estado de São Paulo, através da criação do Conselho Estadual de Condição Feminina da Mulher. E aí, em 85, nós tivemos a primeira delegacia especializada da mulher no Brasil. Demorou, mas chegou, né? 1985. E aí nós temos aqui algumas figuras, né, que eu trouxe, né, anteriormente para vocês, mulheres guerreiras aí do mundo afora, e agora a gente está trazendo as mulheres aqui do nosso Brasil. É óbvio que o Brasil faz parte desse mundo afora, qual disse, lá a gente estava falando de mulheres que fizeram a diferença aí em outros países, né? Na Europa, nós tivemos mulheres aí que nós trouxemos da Rússia, né? E então a gente agora aqui, a gente traz as nossas mulheres, as conquistas e lutas das nossas mulheres, das mulheres brasileiras. Então nós temos aí a Maria Quitéria, né? Quem foi a Maria Quitéria? A Maria Quitéria, ela nasceu numa fazenda em Feira de Santana, lá na Bahia. Ela começou o processo de independência do Brasil, né? Aliás, quando começou o processo de independência do Brasil, onde foram convocados todos os homens, né, em idade para lutar, ela pediu para que seu pai, ela queria lutar. É lógico que essa figura paterna, né, o pai dela, não aceitou que ela fosse lutar, né? Mas mesmo assim, ela enfrenta essa decisão aí do pai e ela se junta a toda essa luta, né? Se transforma em um soldado, o qual é chamado de soldado Medeiros, e vai à luta. E tem um grande destaque, né? Qual foi o destaque que ela teve, né? O grande destaque dela foi em relação ao manejo de armas, né? E se torna, então, aí muito respeitada. Aí, o que a gente conclui disso? Olha a diferença, né? E os preconceitos existentes em relação à mulher. Ou seja, porque a mulher não tinha força, não tinha físico e talvez até não tinha inteligência para pensar e lutar, né? E participar aqui de todo esse processo de independência. Mas Maria Quitéria provou muito ao contrário, né? Sendo então aí respeitada por todos. Então, Maria Quitéria, ela participa de várias batalhas, né? Contra as lutas portuguesas, né, que não aceitavam aí o processo de independência do nosso país, do nosso Brasil. E aí nós temos essa figura aqui, forte também, da Anita Garibaldi, que é a grande heroína dos dois mundos, né? E olha só, por que dois mundos, né? Dois mundos porque ela participa ao lado do seu esposo Giuseppe, né? Na Guerra dos Farrapos, na Batalha dos Curitibanos no Brasil e também na Batalha de Gianicolo na Itália. Então, por isso que ela é intitulada como a heroína dos dois mundos, por essa luta no Brasil e também pela unificação da Itália, né? E aí nós temos aqui também a Maria Tomásia Figueira. Maria Tomásia Figueira, nascida em São Paulo, nascida em Sobral, Ceará, casada com um abolicionista, né, o Francisco de Paula de Oliveira Lima. Ela fundou a figura dela é uma figura muito importante, né, para a nossa história, porque em 1882 ela funda a Sociedade Abolicionista das Senhoras Libertadoras.
Em 1884, após debates, greves e pressão social, a Assembleia Legislativa Provincial decreta o fim da escravidão no Ceará. Então, o Ceará foi aí a primeira cidade a declarar, né, foi o primeiro estado a declarar o fim, a declarar a abolição da escravatura, né? Então, vamos lá. Aí nós temos aqui essa grande figura, Princesa Isabel. Aqui, trouxe aqui para vocês esse recorte, né, da lei que extinguia a escravidão. Foi uma lei, né, de 1888. E aqui nós temos a princesa Dona Isabel do Brasil. Ela foi aí a segunda filha de Dom Pedro II. Em 1888, após a intensa luta política, a princesa Isabel ela assina a Lei Áurea, né, que acabaria com o trabalho escravo aqui no nosso país. No entanto, a elite agrária e o exército brasileiro não perdoariam esse gesto, né? E ela, num golpe de Estado, teve que ir embora, quase aí que, quase não, né? Expulsa aí do seu próprio país, né? Onde foi, ela e sua família foram exilados aí na França. E aí, de lá, a princesa Isabel não retornou ao Brasil, né? Teria, então, morrido na França. Contribuição importantíssima para a nossa história. Agora, aqui nós temos a a Carolina Maria de Jesus. É importante a gente trazer como eu disse para vocês, várias mulheres fizeram e fazem história. Várias mulheres foram marcos na nossa sociedade, no Brasil e no mundo, que merecem destaque. Nem todas a gente conseguiu, né? Não daria tempo da gente trazer aqui. Mas nós trouxemos também algo muito... figuras também de destaque, jovens, como nós trouxemos Malala, trouxemos a Anne Frank, né? Que apesar de ter morrido, mas ela escreveu esse livro quando ela era muito jovem, né? Muito novinha ainda. E aí a Carolina a gente traz porque o ano passado a nossa professora Eliane, maravilhosa Eliane, falou belíssimamente da Carolina Maria de Jesus, trouxe contribuições belíssimas, importantíssimas para a nossa história, deu sugestões aí, né? Falou de como ela faz o trabalho dela em sala de aula, que eu tenho certeza que inspirou muitos de vocês. E aí, a Carolina, como ela recebeu recentemente, além dela ser uma figura importante, porque ela tem uma história muito bonita, de catadora de lixo, passa a ser uma escritora, uma artista, então a gente não poderia deixar de falar dela. E ainda com um ingrediente muito importante, que é uma das primeiras negras a escrever livro no Brasil, né? Então a gente não poderia deixar de trazer a Carolina. E aí a gente teve, né, no último dia 25 de fevereiro, ela recebendo esse prêmio, né? O título póstumo de doutora, honoris causa para a escritora Carolina de Jesus, feito esse título pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a gente não poderia deixar de trazer a Carolina aqui para esse bate-papo nosso, né? Para essa nossa conversa. E aí, a obra mais importante dela, a obra mais famosa dela, foi Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicada em 1960, e que até hoje é um livro que faz bastante sucesso, é um livro que está nas nossas salas de leitura, que merece ser lido e discutido. A professora Eliane faz um trabalho muito bacana, muito bonito com esse livro. Recentemente, eu conversando com ela, ela disse que ela continua, né, desenvolvendo esse trabalho, que os alunos adoram, se envolvem. E aí, nisso dos alunos se envolver, assim como a gente trouxe as outras figuras importantes e fortes da nossa história não só brasileira, mas história do mundo todo, essas histórias,
Pode parecer que não, mas elas inspiram os nossos alunos e elas também acendem alguma luzinha diante de alguma coisa que os nossos alunos, seja meninos ou meninas, estejam sofrendo, seja na escola, seja numa sociedade ou seja na própria casa. Então, ao ler, ao discutir, ao trazer para a sala, ao debater essas pautas, não só da mulher, como igualdade de gênero, como educação especial, como racismo, a gente já está mobilizando os nossos alunos para pensar e refletir sobre a importância de uma equidade dentro da nossa sociedade. Então, a gente não traz aqui só para lembrar de algo que aconteceu e de um reflexo positivo que todas essas mulheres trouxeram para a nossa sociedade, de toda a contribuição que elas trouxeram para que hoje através aí da criação desses movimentos feministas, né, dessa Constituição promulgada em 32, da Delegacia da Mulher, para que toda essa contribuição reflita hoje em nossa sociedade, para que a gente juntas e com mais os homens que sejam muito bem-vindos aí para ficar conosco nessa luta, para que a gente consiga cada dia mais dar esse passo importante. Porque ainda hoje a gente vê muito, a gente escuta muito, às vezes está aí na nossa própria família, no nosso próprio bairro, na nossa própria cidade, violência contra a mulher, a violência infantil, e muitas vezes a gente acaba sendo, eu não vou dizer conivente, mas às vezes a gente acaba não querendo se envolver, não querendo fazer nada para ajudar uma situação que a gente está vendo que não é bacana e que acontece bem ao lado da nossa casa e por medo, né? E esse medo aí que é imposto por uma sociedade que acaba naturalizando várias ações, ações de sofrimento que não são verdadeiras, né? De opressão. E a gente acaba se calando, né? Então, essas mulheres, toda essa luta, vem a contribuir, vem a nos mostrar e também a mostrar para os nossos alunos que é preciso a gente se manifestar, que a gente não pode se calar, que a gente tem um direito, né? Que nós, mulheres, né? Nós temos o direito, direitos iguais os direitos dos homens, que a gente tem o direito de viver, né? Que a gente tem o direito de sair na rua, que a gente tem direito de exercer o mesmo trabalho que o homem exerce pela mesma remuneração, que a gente tem o direito de ocupar um lugar, seja na política, seja na medicina, seja na ciência, nas artes, né? No esporte, aonde a gente quiser. Então, esse debate é importante e fundamental dentro da sala de aula, tá? Então, a Carolina, de uma catadora de lixo para uma grande escritora, né? E negra, catadora de lixo, pobre, negra, e com todo esse cenário, ela, uma escritora, nos dá esse grande exemplo de força, de não desistir jamais. Na pauta eu deixei uma frase dela para vocês, uma frase muito, muito bacana, muito forte, na verdade a palavra não é bacana, uma frase muito forte, onde ela disse que ela não gostava de ficar catando lixo. Só que para que esse sofrimento ficasse mais leve, então ela brincava de sonhar. Então ela imaginava, né, ela pensava que aquele ato ali era um sonho, então é melhor pensar que eu estou sonhando ao catar o lixo para que isso não seja tão forte, né? E isso não fez ela desistir. Jamais, né? Então ela gostava muito de sonhar, de escrever. E hoje a gente tem ela aí com esse título, né? Esse título concedido pela Universidade do Rio de Janeiro. E agora nós trazemos para vocês a última figura feminina lutadora, uma araraquarense que merece o nosso respeito
assim como todas as outras, né? E merece que a gente discuta também sobre essa figura feminina e araraquarense, né, aí da nossa cidade, que a gente precisa falar sobre elas nas nossas salas de aula com os nossos estudantes, seja remoto, seja no modelo híbrido, ou seja presencialmente, né? Nós temos também figuras femininas que participaram da Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista. Então, nós precisamos mostrar para os nossos alunos, né, estudar, apontar para eles o quanto é importante a representatividade das mulheres araraquarenses nesse cenário de luta, de batalha e de conquistas. Então, aqui nós temos a Maria Estela Rosa Esquaçábia. Ela era uma professora primária da Fazenda Pauliceia quando se infiltrou nas tropas revolucionárias paulistas. Ela nasceu em 12 de março de 1889. E aí, por ela ser uma figura, por ela ser mulher, teoricamente, né, seria frágil, não teria físico e nem força, né, para estar participando aí num combate onde só teria homens. E aí esse soldado chega e joga a farda dela. Ela vai, pega essa farda, se veste, vai para o combate, né? E aí ela depois de tudo isso, ela então some o comando, né, da 4ª Companhia diante de toda a ação enérgica como defensora de São Paulo que essa mulher foi. Então ela é uma figura importante dessa representatividade feminina araraquarense bem próxima da gente. E quando a gente fala da gente trazer para o contexto do aluno, contextualizar, explicar os conteúdos para ele de forma que possa ficar mais próximo deles, esse é um grande exemplo, né? Em todas essas batalhas, essas lutas ao longo dos anos, de todas essas mulheres que nós trouxemos aqui hoje, desde o século passado, quantas lutas, mulheres jovens, né, jovens da atualidade, que é o caso da Malala, jovenzinhas quando escreveu lá atrás, que é o caso da Anne Frank, e mulheres próximas da gente. Então, acho que fica mais fácil para o nosso aluno entender todo esse contexto, toda a nossa luta por essa pauta de igualdade e equidade entre as mulheres, né? Essa luta para ocupar o nosso lugar na sociedade, que é uma sociedade de direito, a nossa representatividade em diferentes esferas da nossa sociedade. Então, é importante que a gente discuta para que eles possam refletir a importância e o impacto da figura feminina ao longo da nossa história, na nossa história, e aí também nos próximos passos que precisamos dar com a ajuda sempre, né, com a ajuda umas das outras, unindo as vozes e unindo as nossas ações, não só entre nós mulheres, mas também entre os homens, né, homens que queiram nos dar a mão e seguir lutando conosco. E aí agora nós vamos trabalhar um pouquinho com as habilidades essenciais, articulando com o debate sobre o lugar de direito das mulheres. Na TPC passada, nós falamos bastante dos conteúdos integrados, centros de mídias, e hoje nós seguiremos também dentro dessa linha de centro de mídias, de repositório e as habilidades essenciais e importantíssimas que a gente não pode perder de vista, que são as habilidades 2020 e 2021, habilidades de retomada, habilidades de transição, habilidades essenciais importantes para que os nossos estudantes possam seguir em frente aí nos seus estudos. Então, a habilidade para trabalhar essa discussão, essa temática, lá na 3ª série do ensino médio, no componente de sociologia, é a habilidade de estabelecer uma reflexão sobre o significado e a importância do movimento feminista na luta pelos direitos das mulheres. Então, todo esse contexto, essa contextualização que eu trouxe para vocês no início da nossa fala, onde a gente remeteu lá na Idade Média, na época, né, remetemos à Grécia Antiga, a Roma, que nós éramos lá, a metade da população brasileira, a metade da população era feminina, né? E mesmo assim a gente sofria toda a exclusão, né? A gente era excluído de uma sociedade de direito nosso. Então daí a importância do surgimento de todo esse movimento feminista. Então os alunos
para eles entenderem como surgiu esse movimento feminista, a gente precisa falar das conquistas das mulheres no Brasil e no mundo, trazendo desde a Idade Média, né, até para hoje, fazendo até uma linha do tempo com as datas, fatos históricos, pedindo para eles refletirem. Cada um faz uma pesquisa e depois compartilha, seja através dos roteiros de atividades, seja através das aulas pelo Meet, pelo Teams, aquilo que vocês estão acostumados e acham que vai funcionar melhor com a turma de vocês, né? Então, a gente fazer esse resgate, trazer, levar os alunos para quando iniciou todo esse contexto histórico de luta e de desigualdade, né, desse sofrimento das mulheres, toda essa exposição e exploração, opressão, né, então a gente precisa ir para trás um pouquinho, né, aliás, a gente precisa ir até para muito tempo atrás, né, para milhares aí de anos atrás, para que eles possam entender, porque desde sempre, né, as mulheres lutam por sobrevivência, né, lá atrás a gente lutava até mesmo pela nossa sobrevivência, então, desde a existência das mulheres existe essa luta. Então, é importante a gente fazer essa contextualização para que eles consigam entender a importância desse movimento feminista aqui, ok? E dentro do Centro de Mídias, tem essa aula aqui, que eu coloquei o link aqui para vocês, é uma aula bem interessante, muito boa, aliás, interessante não, excelente, e aí traz, dentro dessa aula, tem esse vídeo da Sandra Vale. Ela fala muito desse lugar de direito das mulheres, esse direito de fala, o direito de viver, o direito de sair às ruas, o direito de ocupar os mesmos cargos que os homens, né? Esse direito nosso aí na política, em demais instâncias, né? Aliás, em todas as esferas, o nosso direito de poder atuar e de ser reconhecida e remunerada igual aos homens, né? Ela trata disso nesse vídeo. E esse vídeo ele está dentro dessa aula do Centro de Mídias. Porém, nesse link eu coloquei somente o vídeo, tá? Para vocês, se vocês não quiserem assistir, né, a aula toda, rever essa aula, vocês podem assistir esse vídeo que é de 3 minutos e 40, não chega a 4 minutos. Mas é um vídeo muito bacana que vale a pena a gente assistir, para a gente refletir e depois até marcar algumas partes mais importantes, pensar em umas questões reflexivas para passar para os nossos alunos. Está indicado aqui para o terceiro, mas dependendo da turma, o perfil da turma que vocês têm, né, que cada professor e professora tem, dá para trabalhar com o segundo, com o primeiro, fazendo aí as adequações, né, de acordo com aquilo que os alunos já conseguem entender, ou até mesmo de acordo com as discussões que eles trazem na sala de aula, ou até iniciar uma discussão a partir desse vídeo. Aí fica a critério de vocês, tá? Então, eu trouxemos aqui, então, a habilidade da terceira série do ensino médio, o link do Centro de Mídias com a aula completa, e aqui o link isolado do vídeo, que eu sugiro muito que vocês assistam. E aí, a PCNT Graziela vai falar um pouquinho com a gente, dar continuidade a essa busca por essa temática do direito das mulheres dentro do Centro de Mídias, lá no repositório. Então, ela vai falar aí brevemente com a gente como ela faz, né? Como que a gente precisa fazer para encontrar essas pautas de discussão, que vai nos ajudar aí levantar junto com os nossos alunos essa bandeira da luta pelos direitos das mulheres, né? A luta pela igualdade e equidade, não só, como já falei, né, ao longo de todo esse nosso TPC. Hoje nós estamos tratando das mulheres, mas existem temáticas que elas merecem um lugar grande dentro da sala de aula, um espaço grande de discussões, de debate. Se a gente não estiver naquela habilidade para discutir, por exemplo, questão racial, para discutir as questões de educação especial, para discutir as questões de gênero, não tem importância que você não está naquela habilidade. Surgiu uma necessidade na sala de aula, abre um parêntese,
e deixe os alunos falarem. Organize um debate, organize uma discussão para que os alunos possam aí formar as suas ideias e ter subsídios para argumentar. Ninguém consegue argumentar nada se não tem conhecimento, né? Indicação de livros, de vídeos, né, de sites. Então, isso é essencial que a gente faça na sala de aula para que os nossos alunos desde cedo consiga entender a importância da continuidade dessa luta e que a gente jamais deverá permitir o retrocesso, né? De todos esses ganhos frente a todas essas lutas que essas mulheres brilhantes, né, guerreiras que nós vimos aí do Brasil e do mundo fizeram para que nós hoje pudéssemos ter esse espaço que temos hoje. E ainda temos muito a avançar. Então, vocês ficarão agora com a Graziella. Depois a PCNP, a Aline Cruciari, irá fazer uma homenagem, né, muito especial à nossa querida amiga e profissional, colega de trabalho também, mas acima de tudo uma grande amiga nossa, né, que é a Sandra Oliveira, PCNP de Matemática, uma pessoa muito querida por a gente, que está vencendo, a cada dia ela vence uma luta, e se Deus quiser logo ela vencerá toda essa batalha. Então a Aline vai fazer uma homenagem tanto a ela, quanto a todas nós, mulheres, da diretoria aí de ensino de Araraquara, tá? E quando a gente fala diretoria, a gente engloba as 59 escolas e todas vocês presentes, né? Presentes e não presentes nesse momento aqui da TPC. A gente engloba todas as mulheres, tá? Então, deixo aqui para vocês o meu muito obrigada. Foi muito bom poder discutir e conversar um pouquinho aí com vocês sobre essas grandes mulheres guerreiras. Espero que vocês aproveitem o tutorial, né, essa conversa, que é essa orientação que a Gra vai fazer com vocês. É sempre muito válida, muito produtiva. E boa semana para vocês, ótimo dia, né? E até a próxima, pessoal. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Tchau! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente aqui com vocês e hoje nós iremos trabalhar um pouquinho do repositório do Centro de Mídias, tá? Então, esse aqui é o site do Centro de Mídias. Eu vou clicar em repositório e aqui no repositório eu queria fazer uma observação para vocês aqui. Na parte de assuntos, não necessariamente eu preciso completar todas as opções que eles estão pedindo aqui. Eu posso indicar somente o assunto. Como o tema de hoje, eu vou procurar sobre mulher. Dentro desse tema, então, vão aparecer algumas indicações. Então, Dia Internacional da Mulher e os outros dias, eletiva e a sua nova configuração e mulheres na ciência. Semana da Mulher, mulheres na filosofia. Semana da Mulher, mulheres no mundo do trabalho. Direito das mulheres ontem e hoje. Direito das mulheres na atualidade. Direito das mulheres na história. Romantismo e a idealização da mulher. Expansão da cidadania, mulheres, consumidor. Então, para deixar para vocês aqui a indicação, e se você souber o assunto que você gostaria de procurar, você não precisa estar habilitando as outras opções, tá bom? Apenas coloque a opção preencha a opção do assunto. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês. Um grande beijo e ótimo trabalho. Olá, pessoal. Aqui nós iremos trabalhar um pouquinho com a plataforma Estude.
Essa plataforma já foi utilizada em alguns tutoriais do ano passado para acompanhamento, para suporte de desenvolvimento de algumas atividades de aulas propostas do ano passado. Para esse ano, nós também iremos utilizar a plataforma Estude e para o dia de hoje foi selecionado a disciplina de Sociologia. Então, eu já loguei na plataforma, eu vou selecionar a disciplina de Sociologia. Dentro da Sociologia, eu vou escolher o tema de estruturas produtivas, trabalhadores do Brasil. Então, a plataforma nos dá algumas videoaulas e depois exercícios sobre a atividade trabalhada, né, sobre o vídeo proposto. Então, dentro dos trabalhadores do Brasil, eu vou lá na opção 11 e vou selecionar as mulheres no trabalho. Então, aqui nós temos o vídeo, na parte de baixo, uma sinopse desse vídeo. Então, ele fala assim, ó, nesta videoaula você irá estudar a participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro. E aí ele discorre sobre o vídeo. Nessa parte aqui, da lateral direita, nós temos um resumo e o banco de exercícios. Espero ter ajudado novamente na organização das atividades de vocês. Um grande beijo, um ótimo trabalho. Muito obrigada, meninas. Neste momento, então, nós vamos finalizando o nosso ATPC, concluindo a homenagem para todas as mulheres guerreiras. E agora, para concluir essa homenagem, nós gostaríamos muito de ler para vocês um poema muito bonito, de grande expressividade, né? Que se chama O Mar dos Meus Olhos. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, não pela cor, mas pela vastidão da alma, e trazem poesia nos dedos e nos sorrisos. Ficam para além do tempo, como se a maré nunca as levasse da praia onde foram felizes. Há mulheres que trazem o mar nos olhos, pela grandeza da imensidão da alma, pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens. Há mulheres que são marés em noites de tardes e calma. Esse poema foi escrito por Adelina Barrados de Oliveira, e esse poema nós dedicamos a todas vocês mulheres que estão aí na luta, no dia a dia, construindo um mundo melhor, construindo uma educação de qualidade e acreditam, sobretudo, né, na pureza, na beleza de cada ser humano. E temos aqui agora uma homenagem, né, para a nossa grande companheira, a Sandra Cristina de Oliveira. E a Sandra hoje aqui, ela representa todas as mulheres guerreiras da diretoria de ensino da região de Araraquara e também todas essas que neste momento nos escutam nas unidades escolares, né, que tem seus trabalhos aí dentro das unidades escolares. A Sandra, ela foi professora de matemática, ela foi terapeuta ocupacional, pedagoga, psicopedagoga. Eu sempre brincava com ela que ela tinha um pezinho aí na educação especial, porque ela tem também uma formação em Libras, uma formação em deficiência visual. E neste momento, amados, eu abro um parênteses aqui muito grande, cheio de carinho. Por quê?
A Sandra, ela foi homenageada nas outras áreas, né? Também referente ao mês das mulheres, que é o mês de março. Então, todas as outras áreas conseguiram homenageá-la. E essa área especificamente, por conta de uma situação até de calendário, né? De tudo que nós estamos vivendo, nós tínhamos avisado que ela também seria homenageada, mas por uma grande ironia do destino, a Sandra nos deixou e ela então não conseguiu ver essa homenagem. É muito difícil, eu sabia que o momento seria muito difícil, mas eu não vou parar aqui, deixar de falar, cortar e esperar que a minha emoção assente e acalme, porque ela não vai embora, né? É uma dor que está comigo, que está com todos. Nós estamos vivendo esse luto, nós estamos vivendo essa perda e ela precisa ser homenageada. As pessoas dizem que a vida tem que continuar. Nós sabemos, né, que a vida precisa continuar. E é por ela que nós estamos aqui. A Eguiar já tinha dito que ela seria homenageada. A Gra também, eu também, nós que compomos aí a área, né, de humanas, já tínhamos dito para ela. Então nós acreditamos, independente das crenças que cada um de nós temos a respeito da morte, algo muito difícil de se falar, de pensar, de pronunciar, né? Nós não vivemos esperando a única certeza da vida, que é a morte. Nós não aprendemos a viver assim, nós temos dificuldade de falar dela e respeitamos as diferentes crenças aqui, né? Mas independente de qualquer crença, todos nós acreditamos que as pessoas que nos deixam, elas certamente estão em um lugar melhor, cuidando de nós de diversas maneiras. Então, não poderíamos deixar de escolher a Sandra para estar presente aqui nessa homenagem e dizer para ela e para vocês todos, né, o quanto ela era uma pessoa especial. Cada um de vocês, apesar de não pertencerem à área de matemática, e os novos que estão aí, né, me ouvindo falar, talvez um pouco confusos, sem conhecê-la, né, pergunte para a pessoa que está ao seu lado, quando tudo retornar, né, quando a nossa vida retornar presencial, que certamente as pessoas que estão ao seu lado, que há muitos anos lutam e batalham pela educação, sabem a importância da Sandra desse processo, né? Sandra foi uma pessoa muito guerreira, muito batalhadora, que lutou efetivamente, né, dentro de um caminhar positivo por essa educação de qualidade, né? E aí ela acabou nos deixando. Mas o nosso amor, o nosso carinho e o nosso respeito sempre permanecerão vivos. E nesse momento, eu acho que quando se vai, né, e vocês todos já passaram por isso, e nós estamos vivendo isso, né, sucessivas perdas nas nossas vidas, por isso que nós entendemos que não devemos passar por cima disso e simplesmente tratar aqui de uma demanda específica de aprendizagem e de currículo, né, sem colocar em pauta essas situações de sentimento, de vida, de amor, de carinho, de respeito ao próximo. Nós entendemos que quando alguém se vai, e esse alguém está dentro do nosso convívio, né, suscita em nós muitas reflexões, principalmente sobre a brevidade da vida, né? A vida é breve, ela se apresenta para nós de diversas maneiras, em diversos momentos, mas para nenhum de nós, né, ela deixa de ser breve. Então que nós possamos refletir, cada um aí com o seu coração, com a sua mente, com a sua alma, sobre a brevidade da vida e o que você tem feito, né? Não só dentro da escola, porque a nossa reflexão aqui agora vai além, né? Além dos muros da escola, como é que você tem se cuidado? Como é que você cuida daqueles que te amam? Porque uma coisa eu aprendi, todo esse processo aí, né, de acompanhar a Sandra, até a partida dela, eu brinco, né, de uma maneira assim muito carinhosa, eu brinco que eu envelheci 10 anos, né, minha alma, minha mente,
porque eu aprendi muito com isso. E a Sandra me ensinou muita coisa, não só a mim, mas como todos. E eu falo aqui em nome de todos, né? Antes de gravar esse ATPC, eu acabei pedindo conforto, pedindo acalento para os meus companheiros de trabalho, porque foi me dada essa missão. Então eu digo aqui em nome de todos, né? O que você tem feito, né? Para cuidar de você e cuidar do outro. Se cuide, né? E se cuidar, amados, né? Amados de verdade, né? Se cuidar para as mulheres, já que a gente está falando aqui de mulheres, né? Não é só ir a uma academia, não é só comer comida saudável, não é só acompanhar uma série de vez em quando ou maratonar uma série ao final de semana, né? Não é só ir ao cabeleireiro ou diversas outras coisas que você goste de fazer e te façam bem, né? Para os homens a mesma coisa. Se cuidar não é só ir à academia, tomar suplementos ou ler bons livros, não. Se cuidar vai além disso, né? Se cuidar é acima de tudo se querer bem e se valorizar, mas você com você mesmo. Né? Se valorizar, olhar para dentro de você, ver como é que você tem lidado com coisas que não te fazem bem, com coisas que te desagradam, quais são as respostas que você tem dado para o mundo, para as pessoas, com carinho, com respeito, mas impondo aí nesse contexto os seus limites, aquilo que você gosta, aquilo que é pesado para você, aquilo que você não consegue segurar, aquilo que você tem facilidade de soltar. Então são N reflexões, né? Se cuidar é isso, né? É estar bem com você mesmo e com o outro e cuidar da sua estrutura interna, porque é ela que mais importa. É ela que mais importa, né? Como já dizia aí a frase do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. O seu coração, a sua alma, nós não conseguimos ver, mas é isso que importa, né? É aquilo que você tem por dentro. Portanto, se cuide. E aí, para finalizar a nossa reflexão, né? Deixamos aí esse recado importante. Receba esse recado com todo amor, com todo carinho, né? Cuide da sua saúde, cuide de você, se respeite, né? Se respeite enquanto pessoa, se respeite enquanto profissional, né? Nós respeitamos cada um de vocês. Se respeitem também. Respeitem aqueles que amam vocês, né? Entendam isso tudo como uma mensagem mesmo de carinho e de grandes reflexões, né? Que todos nós nesse momento estamos passando. Então, por favor, se cuide. Simplesmente e unicamente porque você tem um grande valor para você mesmo e para todas as pessoas que convivem com você. E jamais duvide disso. E para fechar, né, nós gostaríamos aí, já que nós estamos falando, né, terminando aí essa homenagem das mulheres, trazendo este contexto da partida da Sandra, porque nós não poderíamos passar por cima disso jamais, né? Somos seres humanos, estamos aqui tentando ser a nossa melhor versão, né? E como diz aí a crônica da Ruth Manus, que vocês conhecem, que já até foi trabalhada aqui com vocês num outro momento, né? E a nossa versão, a nossa melhor versão não vive por aí se cobrando, não vive por aí se chicoteando, né? Então deixamos aí essa mensagem, né? Finalizando aí, fazendo um paralelo nessa mensagem das mulheres, essa mensagem agora é para a vida, refletindo também sobre a brevidade da vida, né? Deixamos aí essa frase, essa mensagem do filósofo Mário Sérgio Cortella, que tanto nos acompanha nas nossas formações e que traz também para nós muitas reflexões. Não tenham medo, tá? De refletir, pessoal. Refletir faz parte da vida, né? Quando refletimos, nos transformamos e quando transformamos, mudamos a nossa ação, tá? Pensem nisso que o Cortella nos diz, né? Não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto a minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. O próprio Cortella, numa das suas palestras, ele faz um jogo, uma brincadeira. Eu não sei se eu já passei isso aqui para vocês, mas vou passar. Se eu já falei, vocês me perdoem, mas eu acho que
o óbvio precisa ser dito e tem coisas que são muito importantes, já que a gente está trazendo aí essa mensagem mesmo de vida para vocês, de vida, tá? Porque é sobre a vida que nós refletimos. O próprio Cortella, numa de suas palestras, ele brinca, né? Quem aqui quer ganhar na loteria? Quem aqui quer estar numa ilha paradisíaca? E claro que todo mundo responde sim, né? Aí ele diz assim, se eu perguntar, quem aqui quer morrer? Todo mundo vai dizer que não, né? Claro que por N fatores nós não aprendemos a lidar com a morte, né? Ela é algo que dói, machuca, né? Seja qual for a nossa crença, a ausência física do outro, porque o amor, né? O amor que nós sentimos, até tentamos ser como os poetas, mas o amor que nós sentimos, ele está muito voltado ao toque, ao apego, às questões físicas. Muito difícil, né? Sabemos que precisamos, que é necessário, lutamos por isso, mas sofremos quando temos que amar alguém de longe, sofremos quando temos que amar alguém distante. E a morte faz isso, né? Com o tempo, esse sofrimento ele se transforma numa bonita lembrança, numa bonita saudade, né? Mas existe um processo aí. E aí, voltando nessa questão do Cortella, né? É claro que ninguém quer morrer, né? É difícil, né? Porém, existe uma maneira de permanecermos vivos. É por meio dos outros. É ficarmos vivos por meio das pessoas que nos amam e aquelas as quais nós amamos, sendo pessoas extraordinárias. E eu disse muito isso, né, esses dias. Ficando no outro, ficando vivo por meio do coração e dos olhos dos outros, sendo pessoas extraordinárias, jamais sendo mais ou menos, né? Mas sim pessoas extraordinárias. E o jamais sendo mais ou menos entra aqui num contexto de vida, né? De se cuidar, de olhar para você, de olhar para o outro, de dizer para o outro quanto ele é importante, de dizer o quanto você o ama e, sobretudo, de dizer para você mesmo a importância que você tem, a importância que você tem para você, né? Porque quando tudo parecer desmoronar, você tem você mesmo. E todas as vezes que você tiver você mesmo, você tem forças para recomeçar. Então, pessoal, se cuidem. Muito obrigado por conceder a nós esse espaço de reflexão. Peço desculpas pela emoção. Ela veio e eu não vou, né, segurar isso, né? Eu vou colocar para fora, porque o coração ele é mágico por conta disso, né? Ele pega o sangue e joga, ele pega o sangue e ele joga. Por isso que ele é extremamente importante, porque ele recebe e ele joga, ele recebe e ele joga, né? E ele dá, né? Ele dá muito amor, ele dá muito respeito, ele dá muito carinho. Então, pessoal, recebam aí os nossos abraços, os nossos cuidados, a nossa homenagem a todas as mulheres, essa reflexão, né? Pela partida tão repentina da Sandra, pela partida de muitos de vocês que se foram, porque eu estou aqui, né, no conforto do meu lar, e eu não sei como é que tá, nós não sabemos como é que está a vida de cada um de vocês. As perdas que vocês tiveram em inúmeros aspectos, né, com toda essa mudança, com toda essa pandemia, né, que está aqui assolando as nossas vidas. Porém, se você neste momento nos escuta e neste momento consegue fazer as suas reflexões, que são internas, que são individuais, né? Significa que, apesar da pandemia, você escolheu continuar. E continuar sendo a sua melhor versão, cuidando de você e daqueles que te amam. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns a todos que nos escutam. E se cuidem, porque a sua vida tem um enorme valor para você e para os outros, tá bom? Só relembrando, não deixe de responder à avaliação, porque a avaliação é que valida também a presença de vocês nesse nosso ATPC, tá? E esses links que estão aqui, eles também estão disponíveis na pauta, tá? Aqui são as referências que foram utilizadas ao longo desse ATPC, né, para contribuir aí para a formação de vocês e para a nossa também, porque sempre é uma troca, né?
nós compartilhamos aqui os nossos conhecimentos, recebemos de vocês a cada avaliação lida, né? E também a cada reflexão feita, e entregamos também um pouco do nosso conhecimento para vocês, tá bom? Então, obrigado pela participação de todos e de cada um de vocês. E deixo aqui uma frase da Oprah, né? Quando você subestima o que você faz, o mundo vai subestimar quem você é. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Quebrando todos os protocolos que nesse momento eu estou me permitindo, e sei também que tenho total apoio dos meus amigos e companheiros de jornada da diretoria de ensino. Encerrado a TPC, encerrado o pedido de que vocês preencham a avaliação, encerrado todo o nosso compartilhamento, né, de conhecimentos e as nossas reflexões, resolvi voltar, né? Resolvi voltar para dizer para vocês, principalmente os novos, né, que estão aí na rede e que não conheceram a Sandra, e até aqueles que conheceram, mas que conheceram muito pouco, até por conta de caminhos e de jornadas que cada um de nós traçamos aí ao longo desse processo tão grandioso que se chama educação, né? Tão grandioso, tão magnífico e tão importante para nós e para os outros, porque a educação, ela é algo que transforma as pessoas, e eu creio nisso, e essa bela moça que está aí na tela olhando para vocês também acreditava muito nisso. Então, quebrando todos esses protocolos, quando tudo isso passar, e esperamos que seja breve, convidamos vocês, né, para passar lá da DE, tomar um café conosco, que nós teremos o maior prazer em recebê-los, colocar você para dentro daquele espaço, mostrar um pouco a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas lutas, que são iguais às suas também, com certeza, mas não diremos a vocês, né, nesse contexto, como a Sandra morreu. Nós teremos o maior prazer em dizer para vocês como ela viveu.